Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas. Bem-vindo de volta ao BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. Hoje, no episódio 19 do BBcast, vamos fazer o preview do GP da Austrália, que dá o início à temporada de 2019 da Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Bem-vindo, amigos! Olá, vamos para a primeira disputa do ano e vocês podem acompanhar aqui o preview para poder dar aquela esquentada antes dos treinos livres. Exatamente, mas antes vamos agradecer aos nossos apoiadores, Ricardo Bandman, Maiara Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe e Thiago Bullet. Bom, antes de mais nada, né, assim que a gente estava se preparando para a gravação desse BBcast, eu acho que é importante a gente falar antes de iniciar os trabalhos, recebeu a triste notícia do falecimento do Charles White, ele que era diretor técnico da Fórmula 1, era uma daquelas grandes personalidades que atuavam na Fórmula 1, que não... Muitas vezes a gente não via ele no final de semana de GP, mas ele tinha uma importância tão grande, né, Débora, quanto os próprios pilotos e chefes de equipe. Sim, a figura do Charlie era extremamente importante, né? Ele fazia parte da comissão técnica e da diretoria da FIA. Foi responsável por estar ali dando o início da corrida, né, que é o momento mais tenso, funções. Ele trabalhou na Brabham. Descobrir que ele faleceu é bem complicado, ainda mais que a gente há 3 dias, né, da primeira corrida do ano, então é uma perda bem significativa, ainda mais nesse primeiro GP que tá para poder acontecer. Exato, e com tantas mudanças, né, com tantas alterações do regulamento, a experiência dele será sentida, será uma perda grande para a Fórmula 1, mas é que eu falei agora há pouco no Twitter, na melhor forma, acho que até de homenagear o Charlie White era a gente continuar com os trabalhos, a seguir nos trabalhos. É triste, é uma perda irreparável para a Fórmula 1, mas a vida segue, infelizmente, sem o Charles agora, então fica aqui nossas condolências, nossos sentimentos aos familiares, amigos, pessoas que conviveram com ele nos autódromos. Sei que não vai ser fácil a Fórmula 1 em si recuperar a perda desse membro tão querido. Porque é uma pessoa insubstituível, né? Independente de quem seja. Ele é daquelas pessoas que, quando se tem aquela frase, muitas vezes você ouve muito em empresas, né, pessoas que têm cargo superior falar sempre para criar uma relação junto aos seus subordinados, que ninguém é insubstituível, né? Todos somos substituíveis. Charles White eu acho que é um daqueles que pode ser substituído, mas eu acho que até fazer uma nova personagem, uma nova construção de um profissional como ele, se levará muitos e muitos anos. Ele marca uma época, né, viveu e presenciou várias mudanças dentro do automobilismo, ele fez parte dessas... E você vê, né, o Bernie Ecclestone saiu, ele permaneceu, ele foi um dos caras que o Bernie trouxe ele da época da Brabham pra chefiar, né, auxiliar ele em 97, se eu não me engano, como diretor de prova. Enfim, como a gente falou, esse podcast não era para falar sobre Charles White, mas infelizmente veio a notícia. Prometo aos ouvintes, assim que a gente tiver disponibilidade, vamos fazer um especial. Bom, vamos para a Austrália. GP da Austrália, né, Débora? Que é estranho, né? A Oceania é uma região, é um continente, né? Que antes de surgir a Fórmula 1 já era tradicionais os grandes prêmios lá, né? Tanto que só existem 2 grandes prêmios fora da Fórmula 1, que é o GP de Macau e o GP da Nova Zelândia, né? Mas a Austrália em si recebia grandes prêmios desde 1928. E só 60 anos depois foi receber um GP de Fórmula 1. Exatamente, Rubens. A Austrália, até por ser uma colônia inglesa, né, tem muito dessa troca de automobilismo com a própria colônia, né? A Inglaterra sempre foi o ícone do automobilismo. Acho que o mais interessante da gente falar dessas primeiras corridas e
logo depois, em 1985, a entrada do GP da Austrália realmente para o calendário da Fórmula 1, a gente saber que pilotos como Jack Brabham, Stirling Moss e Bruce McLaren competiram nesse país. Foi realmente por conta dessa conexão com a Europa, essa possibilidade de levar os pilotos para lá para poder já se disputar outras corridas do automobilismo. Principalmente porque acontecia. Enquanto que na Europa estava debaixo de neve, não tinha como você competir, tirando os finlandeses que estavam lá disputando aquele rally na neve que eles gostam, os ingleses faziam uma migração para a Oceania e competir. Esses tempos o Grand Tour, né, que é do programa da Amazon Prime, meninos que faziam o Top Gear, o Jeremy, né? E o Richard, ele faz um especial. O Richard fez um especial sobre o Jim Clark. E ele chegou a mencionar que o Jim Clark chegou a fazer 63 corridas naquele ano. E era muito por causa disso. Ele saía da Europa, ficava ali na região da Oceania, participava da Tasman Fórmula, né? Tasman Circuit, e disputando corridas ali em Nova Zelândia, Austrália. Então, a Austrália realmente teve essa importância no automobilismo, e de lá vieram dois construtores fenomenais de carros, Bruce McLaren e Jack Brabham. Jack Brabham foi o único piloto, né, que foi campeão com o próprio carro que construiu. Então, a Austrália ela não é só um GP. A abertura do campeonato. Ele tem toda essa mística em volta do automobilismo lá, que é muito bacana. Então, quando a gente vê o Richard, vê toda aquela paixão dos australianos, a gente vê os australianos indo para o autódromo, lutando no autódromo com o Mark Webber, e olha que o Mark Webber era um piloto expressivo, mas não era tanto quanto o Richard, mas mesmo assim eles tinham aquela paixão, é muito bacana. Sim, o legal da gente falar da GP da Austrália é o contraste entre Adelaide e Melbourne, que foram os dois lugares que sediaram a Fórmula 1. Adelaide era considerado pelos pilotos um circuito extremamente desafiador, que tinha muito desgaste, tanto do carro quanto dos pneus. Adelaide não era a prova de abertura, a Austrália acabou se tornando, né, Melbourne, na verdade, acabou se tornando a prova de abertura depois das negociações que teve para poder levar a corrida pro Albert Park e passar a ser um circuito de rua. Então teve toda uma jogada de marketing, muita conversa para poder fazer essa transição, e ocorreu apenas em 1993, que foi quando Melbourne virou a sede da Fórmula 1. E com todos esses tipos de negociação, uma dos pedidos era para que ela fosse a prova de abertura. Bacana, e o maior vencedor dela, ninguém mais, ninguém menos do que Michael Schumacher. Então, assim, até essa semana foi aniversário do Valese, eu estou fazendo movimentos de abraço, sinta-se abraçado. Meus parabéns. Foi aniversário dele, e bem no dia o Casola relembrou o GP de 2000, o Schumacher ganhou, primeiro pódio, primeira dobradinha da Ferrari, da maior dupla que a Ferrari já teve, do Rubinho e do Schumacher. Então você vê que é bacana você ver a história desse autódromo, desse GP. Bom, agora vocês já estão tão imersos no GP da Austrália, já estão sabidos sobre o GP da Austrália. Vamos falar um pouquinho, né, Débora, do que vai acontecer em Melbourne nas 58 voltas do GP da Austrália. Eu acho que antes de previsões e outras coisas, vamos falar dos pneus, né, Débora, que este ano vão ter funções muito especiais, principalmente pelas novas diretrizes e forma com que a Pirelli vai trazer eles para os autódromos. Como a gente já falou em outros programas passados, então, a Pirelli acabou tirando a gama Rainbow que eles utilizavam, que era aquela com mais cores e vários compostos, e a partir de agora a gente só vai ver apenas 3 cores, que é o branco, o amarelo e o vermelho, mas eles estão dentro de uma variedade de 5 tipos de compostos. O C1 seria o mais duro e o C5 a goma mais mole. É complicado falar do GP da Austrália porque é o primeiro do ano. A gente ainda só tem o parâmetro dos pneus a partir dos testes. Ainda estamos em situações inconclusivas de absolutamente tudo, porque a gente não tem uma ideia do que foi testado, de como foi testado. A gente só viu um pouco. Então, a gente vai estar utilizando nessa corrida o C2, o C3 e o C4. O C4 é correspondente ao que seria o ultramacio utilizado na temporada passada. O C2, ele é o médio da gama
Pirelli, mas ainda assim com uma goma um pouco mais maleável. O que a gente pode falar também, uma coisa referente aos pneus, é que pela primeira vez esse novo trio vai ser exposto a condições realmente de pista que vamos ter durante o campeonato. Porque Calor. Em Barcelona, né, Sim. a gente tinha uma pista que ela tava... Ela Fria. não, além de fria, ela tinha tido competições recentes. Então ela estava emborrachada, ao contrário de Melbourne, que como você disse, além de ser um traçado de rua, ele passa por parque, tem árvores que cria lodo, cria limo no asfalto. Então os primeiros treinos livres são fundamentais. Então é por isso que eu sou uma pessoa que defende muitos treinos livres, de sexta e de sábado. Eu já vejo muita gente falando que é besteira, jornalistas, N pessoas, e eu falo, gente, é muito importante. E o de Melbourne será muito mais importante, porque vai ser a primeira vez que a gente vai realmente ver os carros em condições de pistas que teremos durante o ano. Sim, essa é a maior mudança que tem de Barcelona para a primeira etapa do ano, principalmente porque eles vão estar enfrentando calor. É um calor extremo. Em Barcelona, essa questão é bem complicado, porque às vezes os caras fazem 2 GPs em um dia andando na pista, então é óbvio que você vai adquirindo um emborrachamento maior. Só que quando você entra na situação de treino, a gente sabe que eles não vão elevar os carros a todo seu potencial. Aquela quantidade de volta. Não vai ser desse jeito, mas é o momento de acertar os carros pela primeira vez. A gente também lembra aqui que na Austrália os carros já vão estar bem modificados, não vai ser nada parecido com o que a gente viu em Barcelona, já vai ter várias atualizações. Então, basicamente é um carro novo, com um pneu quase desconhecido e é o primeiro GP, acho que é o mais emocionante, né? Porque você vem iludido dos testes e nada do que aquela você ilusão queria que a acontece. Ferrari passou, né? Não, mas tem outra questão também, você falou da questão do atualizações. A Red Bull ficou tão animada com os resultados do motor Honda nos testes, questão de confiabilidade, que o Adrian Newey retornou rápido de Barcelona para a fábrica para desenhar e evoluir o desenho dele. Vão levar novas atualizações para Melbourne. Olha só que a gente teve o quê? 2-3 semanas dos testes? Foi praticamente 15 dias. E olha que eles não têm carnaval, então eles trabalharam. Então o que acontece? Provavelmente o carro da Red Bull vai ter um salto de evolução assim bom já em Melbourne. Agora, quem que a gente pode tirar assim? Agora a gente vai naquela parte de especulações, que é o que praticamente acontece agora. Bolsa de Valores de Melbourne. Uma equipe que pode se dar bem pela escolha dos compostos é a McLaren. Pelo seguinte, ela treinou muito com o C4. Mas só que é o seguinte, o quanto que o treino do C4 em Barcelona foi tão efetivo, né? Como vai ser em Melbourne. Então, por que eu brinquei com a questão da McLaren com isso? Não tem como a gente ainda saber. Eu acho que até os próximos 2 GPs, né? Eu acho que é só na China mesmo que a gente vai ter uma ideia de questão de desgaste, porque a China vai ser já diferente as escolhas de pneus. A China também é mais um país onde as atualizações acabam indo bem forte para essa corrida, porque tem quase um mês de diferença entre a Austrália e a China, então ali também é mais um ápice das atualizações. E tirando que os 2 primeiros treinos livres, a Williams deve utilizar bastante. Nós devemos... Aquela coisa que eu e o Fernando Campos, quando a gente tá aqui no Interlagos, a gente brinca, né? A equipe sempre que tá com mais necessidade de evoluir, a gente vê 10 carros dela na pista. Provavelmente a Williams, quem acompanha os treinos, vocês vão ver 5, 6 Williams na pista, porque eles vão usar muito a pista para colher dados, colher informações para evoluir. É legal, é uma coisa bem bacana eles aproveitar os treinos livres para esse tipo de teste. Sim, exatamente. E fora que, vamos fazer mesmo uma lembrança aqui pro programa que a gente fez do documentário, a Austrália dita muita coisa que vai acontecer durante o ano. Sim. Então, a gente viu a Haas, que teve problema no ano passado. Logo no primeiro GP, os 2 carros abandonaram. A Austrália é o primeiro momento de você mostrar sua confiabilidade e vender o seu produto, né, para as outras equipes. Então, se você vence, você já coloca um pouco de medo. Dependendo dessas equipes que estão lutando já por esse meio de pelotão, quem se impõe em Melbourne já vai com
vantagem pro Bahrein. Não, se a gente parar pra pensar... E a não Ferrari... é só vantagem só em questão de ponto, a Ferrari questão de confiança. A Ferrari não estava tão confiante quando chegou na Austrália, ganhou, e foi algo interessante. Já vamos fazer um review da GP de 2018, aproveitar esse gancho agora, que a Ferrari ganhou, e ganhou com base em estratégia, né? Eles mudaram a estratégia dos pit stop. Sebastian Vettel venceu assim de forma maiúscula. A gente teve o Fernando Alonso, né, Débora? Tendo também um bom desempenho. Se beneficiando também por causa da perda dos dois carros da Haas. Na verdade, foi um benefício para várias equipes do grid, porque você tirando dois carros que estavam ocupando o quarto e o quinto lugar, já deu aquele up, né? Deu uma subida para as outras pessoas. A Haas acabou saindo de lá completamente destruída, porque veio de um final de semana bom e perdeu. E você falou da estratégia da Ferrari, foi incrível. Provavelmente, se acontecer um safety car, é uma equipe que a gente tem que ficar de olho no que eles vão aplicar. Então, e é algo interessante, né? Porque a Ferrari fez uma estratégia tão boa no primeiro GP, parece que gastou tudo. Sabe quando a gente joga videogame, que a gente consegue achar um poderzinho e já gasta o poderzinho no primeiro chefão e depois tem mais 19 chefões e a gente não consegue evoluir no jogo? A mesma coisa a Ferrari. A Ferrari gastou todo o poderzinho dela de estratégia em Melbourne e depois foi tapeada pela Mercedes e por eles mesmos. E a Mercedes mesmo ficou bem chateada, né? Porque é engraçado errou a estratégia. É engraçado essas duas situações das duas equipes lá, né? O Toto Wolff ficou, eu lembro que ele deu umas declarações de como ele, nossa, nós fomos pego pela estratégia dele. Aquele jeito eu parabenizo eles, mas são os filhos da mãe por terem nos tapeado. Então, é bacana. Então, gente, curtam o GP da Austrália. É como a gente sempre fala, é gostoso porque é de madrugada, tá fresquinho. É a volta da galera na madrugada. Dos zumbis, né? Todo mundo acordado. O Twitter é só nosso. Então vamos subir as hashtags F1, F1 no BP, todas as hashtags, todos os sites, blogs que a gente conhece, fazer com que mostrar que a comunidade Cabeça de Gasolina, Petrolheads, fãs afins de Fórmula 1 estão ativos. Bom, pulando de 2018 para agora, já temos uma nova novidade. Uma nova novidade ficou maravilhoso, mas sim, é uma nova novidade que foi decidido agora nessa semana, que é o ponto pela melhor volta, né? Uns são contras, outros são a favor. Eu vou pedir pra Débora falar se ela é contra ou a favor e também dar uma explicadinha por cima aí. Por cima não, explicar pro nosso querido ouvinte que não entendeu ou que tá em dúvida como vai funcionar esse ponto extra pela volta mais rápida. Então, vale lembrar que esse ponto extra veio a partir de uma votação na internet, junto com um grupo de estratégia e a comissão da Fórmula 1, que já estavam estudando essa ideia de colocar esse ponto extra. Ele é um pouco controverso porque ele só vale para os 10 primeiros pilotos e o piloto precisa cruzar a linha de chegada entre os 10 para poder validar esse um ponto a mais pela sua volta rápida. Então não adianta o bonitão tá correndo lá em 10º e na última volta, sei lá, Grosjean passa e assume o 10º. Já perdeu o bonitão. Não então, vai ficar com esse ponto. Ele tem que cruzar a linha de chegada. Não encontrar o Em Grosjean. 10º. Ou seja, se ele fazer a volta mais rápida, faltando 5 voltas, ele estava em 11º, alguém quebrou, ele migrou para 10ª posição, ele ganha o ponto extra. Também. Se ele for ultrapassado, estava em 10º, for para 11º, ninguém ganha. Exato. Então, para vocês saberem, isso não é novo na Fórmula 1, teve de 1950 a 59, a questão da volta rápida, e devia ser uma pancadaria a decisão desse ponto extra, porque na época não tinha computador, eu não sei se os ouvintes já chegaram a ver vídeos dessa época, como é que era a cronometragem. Cada equipe fazia a sua, o autódromo tinha os fiscais que faziam, então era uma prancheta, cada fiscal ficava por um ou mais pilotos, eles ficavam com cronômetros daqueles se aperta em cima, assim, que nem relógio, que nem a gente tem cronômetro no relógio, e não ficava... é que nem no celular, meninas. Não, e tipo, o cara ficava assim. Não era uma coisa exata, porque nem todos tinham como ficar na linha de chegada. Eles ficavam em fileira na frente do grid. Então cada um apertava. Então provavelmente deve ter tido muito erro. Muito ponto injusto. Isso é o nome. Pra gente ver. Pra quem assistiu Rush, o filme lá do James Hunt e do Nick Lauda, tem a discussão se o James Hunt chegou ou não em terceiro lugar. Eu fiz um texto, acho que sobre o GP de Mônaco de 1966 a 65, agora não me recordo, em que a discussão se ele tinha vencido ou não demorou tanto, tipo, entrega o troféu, outro dia a gente decide. Por causa exatamente disso, da cronometragem não bater.
Hoje, tudo bem, existe tecnologia, mas por que eu tô entrando nesse mérito da injustiça? Eu não acho certo, aí vai minha opinião. Até a Débora fechou o assunto, mas você é contra ou a favor? Eu sou contra porque eu acho que um ponto salva muito aqui. A Williams pode não ter o melhor carro do grid, mas em uma volta rápida e pudesse favorecer eles a ganhar um ponto, é um momento que você pode estar já sem gasolina, ou sem gasolina assim que eu digo, né, com Última combustível volta, bem baixo, última baixo. volta, pega, coloca pneu novo e faz a volta voadora, e ali você ganhava um ponto e poderia te manter pelo resto do campeonato, e a gente sabe que esse um ponto no final do ano com relação à distribuição de dinheiro faz toda a diferença. E a história do Nasser que aconteceu e por aí Jules vai. Bianchi, que salvou a Marúcia com um ponto. Bom, eu vou explicar o porquê que eu sou contra no formato que tá, mas eu entendo a decisão da FIA e eu entendo o porquê que levou eles aí. Por que eu sou contra? Eu fui sempre um que defendeu a pontuação para a volta mais rápida e a pontuação para todos que terminassem a corrida, tanto na volta do líder ou não. Eu acho que o cara que concluiu, ele tem que ter uma premiação. Ponto. Isso nunca vai ser votado, dando-se a minha opinião. Mais uma delas foi votada e foi essa da volta mais rápida. Por que eu sou contra? Limitou-se aos 10 primeiros. Se a gente pega umas corridas que ficaram muito próximos, 3, 4 primeiros, como teve inúmeras corridas, que eles ficaram a menos de 30 segundos um do outro, esses 4 primeiros não vão arriscar um pit stop para ganhar um ponto. Então esquece 4. Restou 6 pilotos. Esses 6 pilotos que estão esses 10 primeiros, eles têm que estar numa distância mínima um do outro de 30 segundos, que é o tempo deles entrar no pit stop, trocar o pneu, voltar para a pista e dar a volta rápida, certo? Então, provavelmente, o que a gente sempre viu é sempre o piloto que tá da quinta para sexta, ou da sexta para sétima, são esses que ficam sempre mais de 30 segundos do outro, que a gente vê lá, às vezes o Alonso estava em sexto, mas eu tava a 40 segundos, do outro tava tomando volta. Por isso que eu falo que é uma tentativa, assim, eu acho que a gente não vai ver, a gente vai ser poucas corridas que a gente vai ver um dos 10 primeiros tentando voltar rápido. O 11º, 12º, 13º pode tentar, por causa daquilo. Vai que o cara quebra, vai que acontece, mas esses também vão estar naquela. Eu preciso estar a 30 segundos do cara atrás de mim, pra poder fazer essa entrada no box, colocar pneu e voltar. O que eu sempre defendi na questão do ponto pra voltar rápido era ser pra todos, porque daí, meu filho, do 10º pra trás, ninguém tá pontuando. Eu juro, as 5, 6 últimas voltas, todos iam fazer pit stop. Todos, sem exceção. Aí tá o motivo que eu entendo por que a FIA restringiu os 10 primeiros que cruzarem a linha de chegada, conseguiu o ponto por volta mais rápida. Você teria 10 carros entrando no pit stop nas últimas voltas. 10 não, vamos por 15 carros tentando fazer a volta mais rápida para conquistar um ponto. A possibilidade de um acidente, a possibilidade de uma falha técnica, mecânica, humana é muito maior. Então, eu entendo por que eles limitaram aos 10 primeiros. Por causa disso, não vão ser os 10 primeiros que vão tentar, provavelmente 1 ou 2. Então, eu aceito o formato que a FIA colocou, torço para que dê certo, mas a gente vai ter que ficar de olho. E agora a gente vai ter uma complicação tremenda, né, Débora? Porque agora a gente não vai ter nem como ficar de olho nos tempos. Porque a Liberty, a gente adora elogiar ela, adora abraçar ela, falar Liberty, meu amor, mas a Liberty às vezes dá uns fora que é horrível. E é a segunda vez que ela comete o mesmo erro, que é tirar o aplicativo, o Live Time, né, da Fórmula 1. A Débora vai explicar melhor porque ela utiliza bastante para redigir os textos e agora estão sem, né? Então, eles chegaram no final do ano e decidiram cancelar o aplicativo do Live Time, que eles fizeram a parte do que é o aplicativo da Fórmula 1. Então ele ficou lá disponível no formato dele antigo, quem queria acessar pelo próprio aplicativo da Fórmula 1, onde estava concentrado as notícias e o resto estava ali. Eles colocaram ele não era tão bom, ele tinha várias falhas, inúmeras falhas de problema de sinal, de problema de atualização e outras coisas que eu prefiro não comentar. Tem um texto no próprio boletim que, se vocês quiserem, vai estar no post. E eles tiraram o aplicativo depois que acabou a Fórmula 1. Teve os testes da pré-temporada. A gente acabava utilizando esse aplicativo porque ele pelo menos aparecia a volta mais rápida dentro de um período de atual, meia hora e mais de 1 hora. Então ele era bem interessante, não tinha a mesma funcionabilidade ele tem para as corridas, mas tudo bem, passou, enfim.
nos testes não teve isso, eles colocaram uma coisa que eu achei bem porca, que era, tipo, no YouTube, a visualização dos tempos, e eu achei aquilo ridículo, mas enfim, né? E agora eles mandaram um e-mail falando que vocês podem acompanhar o nosso live time pelo aplicativo da Fórmula 1 TV. Mas o Brasil não tem a Fórmula 1 TV, tem um aplicativo, eu pago ele, eu consigo ver algumas coisas das corridas, mas é tudo limitado a 7 dias depois da corrida. Então, eu não sei como é que vai ser, se durante o treino, a corrida, vai ter disponível no aplicativo, pelo menos da Fórmula 1, aquele tipo de aplicativo porco que tinha, porque... Ai, que horror. Nossa, que ódio. É que assim, na hora que a gente for fazer a cobertura dos treinos, eu vou tirar uma foto, vou compartilhar com vocês, ouvintes, pra vocês verem como é que a gente trabalha. A gente trabalha com praticamente 4, 5 telas, cada uma coisa. Vocês podem falar, mas existem outras ferramentas. Tá, tudo bem, outras ferramentas, mas... Sim, o próprio site da Fórmula 1 oferece o lifetime deles, Sim, mas ele não é completo, ele é difícil de mexer, tem várias questões. Assim, a gente tinha um aplicativo oficial que era perfeito, redondo, supria todas as ferramentas que tinha na internet. Todas. Você pode fazer uma listagem com todas as ferramentas. O único aplicativo da Fórmula 1 supria. E era gratuito até mesmo. Eu mesmo, a Débora tinha a versão paga, eu tinha a versão gratuita. Os dois tinham a mesma funcionalidade. 10 minutos antes da corrida, ele já abria pra você ouvir o rádio e ingressar na corrida ou nos treinos. E quando eles fizeram a troca, foi bem complicado porque ele começava exatamente quando o cronômetro começava a rodar, né, em contagem regressiva, só que ele era tão instável que você não conseguia se manter com ele aberto. Às vezes você tinha que fechar, abrir, e nisso você já perdia um tempo. Agora que esse aplicativo, que era o novo, você tinha que ficar fazendo vários cliques para poder chegar em informações. E o outro você só deslizava com o dedo e trocava entre todas as telas. E tinha uma modalidade que você meio que ajustava o que você queria ver. Então, pra mim, tá sendo uma incerteza de como que vai ser. Até porque amanhã, né, hoje no caso, que vocês vão estar escutando esse podcast, que vai ter o primeiro treino livre às 10 horas da noite, eu não sei como é que eu vou acompanhar a corrida. Não, a gente vai, lógico, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito, conseguir. Mas assim, o que eu quero falar é, a Liberty, ela acerta em tantas coisas. Hoje foi bonito aquele evento em Melbourne. Pô, coisa legal. Levar os pilotos, sabe? Abrir pro público. Faz série no Netflix. Mas só que daí, tipo, pra quem ajuda a divulgar, que somos nós, que ajuda a levar informações pra vocês, eles cometem esse erro. Aí vocês falam, pô, eles estão choramingando com o aplicativo. Assim, é uma ferramenta de trabalho. Sim, até porque a Fórmula 1 TV, ainda aqui no Brasil, a gente não tem o acesso ao vivo, né? Junto com a Fórmula 1. E é interessante que esse negócio do aplicativo não tem nada a ver. Todo mundo alguns já devem ter acendido tochas, pegado pás, picaretas e arpões pra querer matar metade da Globo, mas isso não é culpa da Globo ter exclusividade do contrato. Isso é uma opção que a Liberty fez de tipo, é aquela coisa, vamos começar a cercar, fechar as coisas somente em um serviço, que é F1 TV, pra forçar as pessoas a aderirem. Gente, e não faz diferença nenhuma, porque eu pago R$20 por mês pra poder ter o acesso. Esse ano eu não entendi muito bem, porque ano passado a gente pagava só pelo aplicativo e tinha acesso aos dois. Esse ano parece que eles fizeram uma modificação, pelo menos eu tive que pagar os dois com uma conta, então eu tenho acesso aos dois. E eu não consigo usar metade das funções que a Fórmula 1 TV oferece. A gente outro dia sentou aqui pra poder dar uma olhada. Tem as corridas, não tem que nenhuma vez eles meio que tinha acontecido, não sei o que foi, mas tinha a corrida inteira, né, bonitinha. A gente até tinha conversado com alguns amigos que era legal porque não tinha narração, era só o som da corrida, era bem interessante. Agora não, os vídeos têm a narração. É legal, porque é legal. Os narradores em espanhol, pra quem a gente tem um conhecimento bom de espanhol, mas eu acho que até pra quem não tem, dá pra acompanhar. Então, sim. É aquela coisa, a gente defende muito o uso tem das vídeo extra, ferramentas. Tem coisa tem entrevistas longas de 1 hora, gente. Assim, um dia a gente vai fazer um programa falando só dos benefícios desses serviços pagos da Fórmula 1. Mas assim, o que a gente
tá querendo chegar. O básico que é O necessário. ABC, o mamão com açúcar, Você não sabe. o mingau. Você não sabe. É um dia, menos de um dia agora. Você não sabe como é que vai estar o aplicativo e como você vai fazer. Exato. Pra poder acompanhar. Então ficou aqui o muro das lamentações, né? Não briguem com a gente, mas é mais um desabafo. Um desabafo. Bom, independente disso, nós temos outras duas brincadeiras da Fórmula 1. Um é oficial e outro não tão oficial. Na verdade, nós temos 3 brincadeiras de apostas. A primeira é o Fantasy, né? Que é o da própria Fórmula 1. Vai sair, depois que sair publicado o podcast, eu vou publicar um texto que a Débora fez explicando minuciosamente como funciona. É bem bacana. Leiam, participem, vai ter o link tanto no podcast como no post do campeonato, né, da Liga do Fantasy do Boletim do Paddock. Participem, vamos disputar lá. Não sei se no final do ano vai ter premiação, vamos ver como é que rola o ano, né? Porque são tantas incertezas esse ano. E temos o GP Predictor, tem o podcast F1, tem o dele, o Boteco F1 tem, nós vamos fazer o do boletim, porque é uma aposta só, você põe em quantas ligas você quiser, participa, Papai Orange tem, eu gosto porque eu ganho do Will Mesquita, da Mari Espada, mas toma um pau também de outras pessoas. Enfim, são 2 campeonatos muito bacanas. E tem um que esse é meu xodozinho, que é o que a Beatriz Rosenberg, acho o sobrenome dela muito da hora, cara. E é uma pena que ninguém consegue falar. Não, minha língua é muito zoada pra poder falar. Então, da Bia, ela faz a Ju, até agora, direto no site delas, vão ter tudo por lá. Eu vou colocar o link. Então, quem puder, participe dos 3. É bem bacana. O gostoso não é a competição em si. É muito mais o debate das apostas. A tiração de sarro. Aquela coisa do... Acabou a corrida, você tá comemorando que você foi bem. Aí chega um resultado de punição, você... caí. Aí outra pessoa que tava mal sobe. Então é bacana, participem. Então os 3 links vão estar no post. Convido a todos para participar. E também já fica o convite a todos para amanhã, hoje no caso, às 9 horas, vai ter a pré-treino na Sport TV 2. Muito bacana, eles sempre bate papo, fazem toda uma preparação normalmente o Sérgio Maurício traz coisas novas, explicações. O Jafone, né? O Felipe Jafone agora, que é o novo comentarista, estará lá. Super recomendo. É um cara que tem um conhecimento. Para quem acompanhava já a Fórmula Indy, sabe o quanto que ele tem conhecimento. Ele já chegou a comentar algumas etapas da Stock Car. Hoje não comenta mais por alguns motivos. Mas é legal. Para quem não tiver a TV por assinatura, para assistir pro Sport TV, às 10 horas, 22 horas, horário de Brasília, começa no site da Globo.com em tempo real. Né, Débora? Então, dá para acompanhar sim os treinos. É um horário gostoso. Não tem desculpa para não acompanhar os treinos livres. Eles são extremamente importantes. Em algumas, como o Predictor, que você pode mexer, né? O Predictor até... antes da classificação. 1 hora antes da classificação. Do treino classificatório, perdão, Raposo. Assim como o Fantasy também, dá pra poder fazer as modificações. Treino livre, principalmente o terceiro, é o que, assim que acaba, você vai lá e mexe em tudo que você já tinha feito. Zica tudo e depois você se arrepende, então muito cuidado. Vale a pena acompanhar esses treinos, eu sempre defendo que eles são de extrema importância. E justo o primeiro do ano, eu acho que a melhor marca é às 10 horas da noite, você vai estar... Muitos vão estar chegando do trabalho, já pega o pratinho de comida e vai assistir. Exato, e acompanhem com a gente. Então a gente vai estar no Twitter. Então acompanhem com a gente, estaremos no Twitter, nas redes sociais, comentando, falando sobre a corrida, sobre o treino. Então eu já deixo aqui o convite para vocês acompanharem conosco. Eu sou o Rubens Gomes Passos Neto, meu Twitter, RubensGP Neto, Neto 23. Podem seguir no Twitter, demais redes sociais também é o mesmo link. Sigam o Boletim do Paddock Diz no Boletim que no Twitter, no Facebook, com o Boletim do Paddock, as demais redes sociais também. Eu me despeço, muito obrigado a todos, vamos embora que agora a temporada 2019 começou. Feliz ano novo pra todo mundo e até lá. Bom, amigos, obrigada por escutarem mais um programa. Se juntem a gente em todas essas ligas, vamos competir. Conversem com a gente agora no Twitter, pré-treino, vamos trocar ideias e tudo mais. Vocês podem falar comigo no Twitter como Death Flowers. Obrigada e até a próxima.